Você já sentiu que está sempre em movimento, sempre correndo, mas sem realmente sair do lugar? Como se sua vida fosse uma esteira infinita. Acorda cedo, enfrenta o trânsito, trabalha até a exaustão, volta para casa, dorme, e no dia seguinte, tudo recomeça. Os rostos mudam, os cenários se transformam, mas algo lá no fundo permanece imóvel. Um ciclo silencioso, repetitivo, que só parece cessar com a aposentadoria ou com a morte. Mas será que a vida precisa mesmo ser assim? Neste vídeo, vamos explorar essa sensação sufocante de estagnação e rotina. Mas antes, é preciso olhar com honestidade para a prisão invisível onde tantos vivem. Uma escravidão sutil, travestida de normalidade, alimentada por regras que aceitamos sem questionar. Só quando enxergamos essa estrutura é que podemos começar a quebrá-la. Só quando despertamos é que podemos, enfim, tomar as rédeas da nossa própria existência. Se a sua vida se tornou uma rotina exaustiva, automática e cada vez mais distante da felicidade, talvez você esteja preso naquilo que chamam de corrida dos ratos. Uma metáfora cruel, mas precisa, para descrever o ciclo moderno de existência. Acordar, produzir, consumir, dormir, repetir. Dia após dia. É como um rato dentro de uma roda, correndo com todas as forças, acreditando que está progredindo, quando, na verdade, está apenas girando no mesmo lugar, se esgotando por dentro. Essa é a armadilha invisível da vida contemporânea, uma prisão que não tem grades, mas possui regras, e que consome, em silêncio, a energia vital de milhões, ou seriam bilhões. O mais inquietante é que grande parte das pessoas nem percebe que está presa. Elas seguem o roteiro que lhes foi entregue, sem nunca se perguntar: quem escreveu essa história que eu estou vivendo? E o mais importante, por que não posso ser eu o autor da minha própria história? A liberdade começa quando a pergunta rompe o silêncio, quando a dúvida fura a bolha da repetição. Porque só quem ousa reescrever a própria vida descobre que viver não é seguir planos prontos, é improvisar com consciência, é criar sentido onde antes havia apenas rotina. A corrida dos ratos é muito mais do que uma simples metáfora, é um sistema de vida cuidadosamente desenhado para manter você preso a uma rotina exaustiva, controlada e previsível. E o mais perverso é que essa armadilha começa cedo, ainda na infância, com a escola. Desde pequenos, somos condicionados a obedecer sem questionar. Entramos em salas de aula onde tudo tem hora marcada. Hora para entrar, hora de comer, hora para sair, hora para fazer prova, hora para repetir o que o professor disse. Até para ir no banheiro, é preciso pedir permissão. A escola, em sua forma tradicional, não foi pensada para libertar, mas para ajustar. Ela não cultiva inquietações, nem forma espíritos questionadores. Seu verdadeiro objetivo, muitas vezes camuflado, é moldar comportamentos, padronizar pensamentos e preparar corpos para o ritmo da máquina social. O aluno não é visto como um ser individual, uma potência, mas como mais uma peça, um parafuso funcional, necessário para manter a engrenagem em movimento. Em vez de fomentar a dúvida, ela ensina a obedecer. Em vez de nutrir o desejo por sentido, oferece respostas prontas, como se a vida fosse uma equação a ser resolvida. E assim, o que poderia ser um espaço de despertar torna-se um lugar de adestramento silencioso, onde a criatividade é trocada pela repetição e a autenticidade pela adaptação. Neste sistema, o bom aluno não é o criativo, o que transforma o mundo, mas sim aquele que é capaz de se adaptar e seguir as regras, sem questionar. A escola funciona como uma prisão invisível, impondo horários rígidos, espaços limitados e regras que controlam cada movimento, valorizando a obediência e a conformidade em detrimento da criatividade e do pensamento crítico. Assim como um presídio, ela cerceia a individualidade, formando pessoas que seguem padrões pré-estabelecidos sem questionar. Enquanto oferece um aprendizado superficial e padronizado, onde decoramos fórmulas e repetimos regras que, na maioria das vezes, esquecemos por não fazerem sentido real para nós. Raramente somos incentivados a pensar por conta própria, refletir ou desafiar ideias. Em vez de nos ensinar a ser livres, a escola molda indivíduos previsíveis, acostumados a aceitar o mundo como está,
sem se perguntar se ele poderia ser diferente. Reconhecer essa realidade é essencial para iniciar o processo de libertação, quebrar as correntes do conformismo e assumir o protagonismo da própria vida. Quando a fase da escola termina, começa uma nova, ainda mais implacável, rígida e sufocante: o mercado de trabalho. A lógica se repete, agora com gravidade maior. Alguns seguem para o ensino superior, na esperança de conquistar uma vaga mais valorizada. Outros optam por cursos técnicos, buscando uma inserção mais rápida. Mas no fundo, o destino é quase sempre o mesmo: uma função dentro da engrenagem. Nos tornamos peças ajustadas ao sistema, programadas para funcionar dentro de limites, metas, relatórios e hierarquias. O diploma, que deveria ser símbolo de liberdade intelectual, muitas vezes se transforma apenas em uma credencial para subir um degrau dentro da mesma prisão. Trabalhamos por salários que mal cobrem as despesas, assumimos dívidas para manter um padrão de vida que não escolhemos, e quando paramos para pensar, percebemos que estamos apenas sobrevivendo dentro de um roteiro que nos foi entregue pronto, sem que tivéssemos chance de escrever o nosso próprio. Quem ousa questionar esse sistema desde cedo é, quase sempre, silenciado, taxado de rebelde, desajustado, preguiçoso ou até burro. Crianças inquietas, criativas, curiosas, logo são vistas como problema. Se não se encaixam nas regras rígidas da sala de aula, são rotuladas. Se não tiram boas notas, dizem que não têm futuro. A sociedade mede o valor das pessoas com régua estreita. Boletins escolares, comportamento disciplinado e obediência irrestrita. Mas ignora completamente os talentos únicos, as habilidades singulares, os sonhos individuais. Mas por quê? Porque isso não serve ao sistema. Talentos verdadeiros são imprevisíveis, autênticos e, acima de tudo, livres. Pessoas acima da média, que pensam por si só e questionam, não são úteis na maioria das empresas, em que se devem seguir regras, mesmo que absurdas e prejudiciais à sociedade. A liberdade é tudo o que esse sistema não quer que você tenha. Ele quer peças fáceis de substituir. Quer pessoas bem ajustadas a um mundo profundamente doente. E é exatamente por isso que mentes extraordinárias, como Albert Einstein, foram consideradas um fracasso acadêmico. Por incrível que pareça, o gênio que revolucionou a física moderna era um aluno medíocre aos olhos da escola. Tinha dificuldade com a rigidez das matérias, questionava demais, não aceitava as respostas prontas. Foi visto como lento, desinteressado, desobediente. Mas fora das grades invisíveis da sala de aula, sua mente floresceu. Foi livre para imaginar, para conectar ideias, para explorar perguntas que a escola nem se atrevia a fazer. Ele mesmo dizia: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque a imaginação abre portas, enquanto o conhecimento imposto por obrigação apenas constrói muros. O sistema escolar, como é hoje, não foi feito para formar gênios. Foi feito para formar engrenagens. Mas aqueles que ousam sair da fila, muitas vezes, são os únicos que realmente mudam o mundo. Desde cedo, Einstein questionava tudo. Em uma escola alemã rígida, onde a autoridade dos professores era absoluta e os alunos deviam apenas repetir o que lhes era ensinado, ele sentia-se sufocado. Detestava memorizar fórmulas, datas ou regras gramaticais. Preferia entender o porquê das coisas. E isso causava atrito. Suas dificuldades estavam principalmente em matérias que exigiam obediência e repetição mecânica, como línguas, história e geografia. Mas tinha destaque em matérias como matemática e física. Aos 12 anos, já resolvia problemas complexos de cálculo. Quando tentou ingressar no Instituto Politécnico de Zurique, não passou na primeira tentativa. Isso alimentou a fama de mau aluno. Mas o motivo da reprovação não foi incapacidade, e sim idade e desempenho fraco nas disciplinas humanísticas. Era um adolescente tentando entrar em uma universidade para adultos. No entanto, o sistema não enxergava o brilho por trás da inquietação. Ele era jovem demais para ser levado a sério, e livre demais para se encaixar. O mais impressionante é que, ao se recusar a seguir o script imposto, Einstein revelou o que poucos ousam.
que o gênio não nasce da obediência, mas da dúvida. Ele nos lembra que, às vezes, o verdadeiro erro está em aceitar um sistema que mede inteligência por silêncio e repetição. Talvez, se a escola tivesse escutado mais, teria compreendido antes que aquele jovem desajustado estava prestes a mudar o mundo. Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos da história, tornou-se professor universitário muito jovem. Aos 24 anos, foi nomeado catedrático de filologia clássica na Universidade de Basel, na Suíça. No entanto, mesmo com todo esse prestígio, Nietzsche sentia-se sufocado pela rigidez da academia. As regras estritas, debates formais e a repetição das mesmas ideias travavam sua liberdade criativa. Foi só quando decidiu abandonar a carreira acadêmica para viver como pensador independente que sua verdadeira voz começou a emergir. Longe das amarras do sistema, Nietzsche escreveu de forma intensa, provocativa e revolucionária. Suas ideias passaram a desafiar o status quo, rompendo com valores tradicionais e levantando questionamentos profundos sobre moral, religião e conformismo. Ao pensar por si mesmo, Nietzsche não apenas produziu obras profundas, mas se tornou um símbolo de liberdade intelectual e coragem. Suas ideias foram consideradas tão perigosas que, até hoje, provocam controvérsias e são frequentemente mal interpretadas. Seus escritos foram censurados e sua imagem associada a polêmicas, justamente porque ele exigia que cada pessoa deixasse de seguir o rebanho para criar seus próprios valores. Ele nos provoca com uma frase simples, mas poderosa: torna-te quem tu és. Um convite direto à autenticidade, um grito contra a mediocridade e o conformismo. Nietzsche incomoda porque obriga a olhar para dentro e encarar a verdade sobre si mesmo. A frase a seguir resume o ideal nietzschiano do espírito livre, aquele que rompe com as convenções, desafia as verdades prontas e tem coragem de pensar com a própria cabeça, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Aquele que não possui a coragem de contrariar 1000 opiniões, não chegará jamais à sua própria. Para Nietzsche, ser livre é não ser escravo de nenhuma moral, de nenhum dogma, de nenhuma autoridade que tente dizer quem você deve ser. Foi somente ao romper com as amarras acadêmicas que Nietzsche floresceu como escritor e pensador. Talvez esse seja o exemplo que você precisa para começar a pensar de forma autônoma, não necessariamente largando tudo, mas questionando o que te é imposto, escutando sua própria voz. Enquanto seguir tentando se encaixar, sua autenticidade ficará sufocada. O mundo precisa da sua voz única. Nietzsche nos ensina que a liberdade tem um preço, mas que uma alma desperta não aceita mais ser aprisionada. Se algo dentro de você está clamando por espaço e expressão, talvez seja a hora de atender a esse chamado e, finalmente, se tornar quem você realmente é. Outro exemplo de pessoa que rompeu com as correntes da sociedade, mas na área do empreendedorismo, foi Steve Jobs, o visionário fundador da Apple, optou por não concluir a faculdade. Ele abandonou a universidade depois de apenas 6 meses. Mas o mais interessante não é o abandono em si, é o motivo. Jobs percebeu, ainda muito jovem, que estava gastando tempo e dinheiro dos pais com aulas que não faziam sentido para ele. Ele mesmo contou que não via valor em seguir um currículo padronizado, cheio de matérias obrigatórias que não tinham ligação com seus verdadeiros interesses. Mas, ao sair do sistema tradicional, ele fez algo que poucos têm coragem. Continuou aprendendo por conta própria, seguindo a curiosidade como guia. Começou a frequentar aulas que realmente o inspiravam, como caligrafia, que mais tarde influenciaram diretamente o design elegante dos primeiros computadores da Apple. Jobs acreditava que o sistema educacional matava a criatividade. Ele dizia que as escolas formam pessoas treinadas para cumprir ordens, mas não para pensar diferente. Sua trajetória é a prova viva de que inteligência não é sinônimo de diplomas, e que muitas das maiores ideias surgem fora das paredes da sala de aula. Ele não tinha um currículo impressionante no papel, mas tinha algo que o sistema não ensina: visão, ousadia, sensibilidade estética e a coragem de inovar. Steve Jobs mostrou ao mundo que seguir o próprio caminho, mesmo que isso signifique sair da rota segura, pode ser a única maneira de criar algo verdadeiramente extraordinário. E essa lição é clara. Às vezes, para vencer o jogo,
é preciso ter coragem de não jogar conforme as regras impostas. Uma das mensagens mais poderosas sobre a essência da Apple e sobre a ideia de escapar da corrida dos ratos está no icônico comercial Pense Diferente, lançado em 1997. Mais do que uma simples campanha publicitária, aquele vídeo foi um verdadeiro manifesto. Um convite direto à rebeldia criativa, à liberdade de pensamento e à coragem de ser diferente em um mundo que insiste em moldar todos iguais. Foi um tributo aos visionários, aos inconformados, aos que não se encaixam, justamente porque vieram para transformar. Com esse texto, a Apple não estava apenas promovendo produtos. Estava vendendo uma visão de mundo, uma atitude, uma inspiração profunda para todos que desejam romper com o comum e deixar uma marca autêntica no mundo. Um brinde aos loucos, os desajustados, os rebeldes, os encrenqueiros, os que veem o mundo de forma diferente, os que não se encaixam nos padrões, os que desafiam as regras, os que incomodam o sistema. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Eles fazem a raça humana avançar. E enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos genialidade. Porque as pessoas que são loucas o bastante para achar que podem mudar o mundo são as que realmente mudam. A lógica da corrida dos ratos é trabalhar cada vez mais, ganhar mais dinheiro, subir na carreira, conquistar status e, com isso, assumir mais dívidas, mais compromissos, mais responsabilidades. Parece progresso, mas é só um ciclo vicioso. Você é promovido? Ganha um salário melhor? Ótimo. Mas agora tem que bancar um carro novo, uma casa maior, um padrão de vida que exige ainda mais de você. O que era para ser liberdade se transforma em prisão. E, ironicamente, quanto mais você corre atrás de segurança e conforto, mais distante fica da paz interior que realmente busca. Essa ideia foi popularizada por autores como Robert Kiyosaki, que no livro Pai Rico, Pai Pobre explicou como o sistema educacional tradicional prepara as pessoas para serem boas empregadas, mas não para serem livres. Segundo ele, a verdadeira saída da corrida dos ratos está em mudar a mentalidade. Parar de trabalhar só pelo dinheiro e começar a fazer o dinheiro trabalhar por você. Como? Através da educação financeira, do investimento consciente, da criação de fontes de renda passiva e da quebra dos padrões impostos. Não se trata de parar de trabalhar, mas sim de trabalhar com propósito, autonomia e inteligência. A liberdade começa quando você entende que tempo vale mais que dinheiro, porque dinheiro você recupera, tempo, não. Mas atenção! Sair da corrida dos ratos não é simplesmente largar tudo e fugir pro mato. É, antes de tudo, um movimento interno. Um despertar de consciência. É perceber que você não precisa seguir o mesmo caminho que todo mundo segue, se esse caminho não faz sentido para você. Que sucesso não é ter o carro do ano ou a casa mais cara do bairro, mas sim ter tempo para viver, estar presente com quem ama, fazer aquilo que alimenta sua alma. É ter coragem de redefinir o que é essencial e abrir mão do que é supérfluo. É parar de correr como um rato e começar a caminhar como um ser humano consciente do seu destino. E agora eu te pergunto, em que momento você parou para pensar se está vivendo ou apenas sobrevivendo? Será que sua rotina é fruto das suas escolhas, ou apenas do que a sociedade impôs para você? Acordar, trabalhar, pagar boletos e repetir isso até morrer, é isso que você realmente quer? Se esse vídeo fez você refletir, talvez seja a hora de mudar. E não precisa ser uma revolução de uma vez, basta dar o primeiro passo fora da roda. Porque quando você decide viver com consciência, você deixa de ser um rato e se torna o dono do seu próprio caminho. Segundo a visão profunda e simbólica de Carl Gustav Jung, sair da corrida dos ratos não é apenas uma mudança de estilo de vida, é um processo de despertar da consciência, um rompimento com as expectativas que a sociedade impõe e um retorno ao verdadeiro eu. Para Jung, a maioria das pessoas vive em estado de inconsciência, identificadas com máscaras sociais, o que ele chamava de persona. São essas máscaras que usamos para nos adaptar ao mundo. O profissional exemplar, o cidadão obediente,
o funcionário esforçado. Mas quanto mais nos identificamos com elas, mais nos afastamos de nossa essência. E é nesse afastamento que surge a corrida dos ratos. Viver para agradar os outros, perseguir metas que não escolhemos, entrar em disputas que não fazem sentido, tudo para manter uma imagem que nunca foi realmente nossa. Para Jung, sair desse ciclo é iniciar o processo que ele chamava de individuação, um caminho árduo, mas transformador, onde o ser humano deixa de viver como um reflexo do coletivo e passa a trilhar o seu próprio destino. Esse despertar não acontece da noite para o dia. Ele exige confronto com a sombra, ou seja, com tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Exige coragem para desobedecer, para mergulhar no inconsciente, para se desconstruir e então renascer. Jung dizia que a verdadeira liberdade começa quando o indivíduo decide deixar de viver apenas para fora e começa a escutar a voz interior. Nesse momento, o jogo muda. A pessoa deixa de correr como um rato dentro de uma roda e começa a caminhar em direção ao seu próprio centro. Se você quer saber o que é a sombra no pensamento de Jung, deixamos no final deste vídeo o link do vídeo. Em uma de suas frases mais impactantes, Jung afirma: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E talvez despertar, neste mundo tão ruidoso e acelerado, seja o maior ato de rebeldia e lucidez que alguém pode ter. Despertar não é simplesmente pedir demissão do seu emprego ou recusar um diploma universitário. Não se trata de abandonar tudo e viver à margem do sistema, como se a única forma de liberdade fosse romper com todas as estruturas. Isso seria apenas uma forma de fugir covardemente da realidade, e não de despertar de verdade. O verdadeiro despertar, como diria Jung, é tornar-se o protagonista da própria vida, e isso significa fazer escolhas conscientes, alinhadas com aquilo que você realmente é. Se você deseja ter um emprego com carteira assinada, que seja por um motivo maior do que apenas o salário no final do mês. Que seja porque esse trabalho reflete seus valores, seu propósito, seu desejo de contribuir com algo significativo para o mundo. Um emprego que não te escraviza, mas te impulsiona. Um trabalho que não te define, mas que expressa uma parte do que você acredita. Da mesma forma, fazer uma faculdade não deve ser uma decisão tomada por medo, pressão ou conveniência. O diploma não é o fim, mas um meio. Um instrumento que só faz sentido se estiver a serviço de uma vocação verdadeira. Não importa se é medicina, engenharia, artes, pedagogia ou gastronomia. O que importa é que a profissão que você escolher esteja em sintonia com aquilo que te move por dentro. Porque viver acordado é isso: parar de obedecer no piloto automático e começar a decidir com consciência. É sair da corrida dos ratos não porque você rejeita o sistema, mas porque você não quer mais ser controlado por ele. Você assume as rédeas da própria história. Você escolhe com intenção. E mesmo dentro das estruturas do mundo, você permanece livre, porque suas decisões não são reações, são expressões da sua essência. E isso, sim, é liberdade. Faculdades, tecnologias, empresas, redes sociais, nada disso é, por si só, o problema. O problema está na forma como utilizamos essas ferramentas, e no sistema de valores que está por trás delas. Uma faculdade, por exemplo, pode sim ser um espaço de transformação. Quando guiada por propósito e não apenas pela busca de status ou segurança, ela se torna uma jornada de descoberta, de aprofundamento intelectual, de preparo para servir melhor ao mundo através da própria vocação. Uma universidade pode formar muito mais do que funcionários. Pode formar pensadores, solucionadores de problemas, líderes conscientes. Empresas também têm esse poder. Quando geridas com ética e visão, elas podem gerar emprego, inovação, dignidade e impacto social. Podem ser motores de progresso, não máquinas de exploração. Podem libertar e não escravizar. Tudo depende da intenção com que são criadas e conduzidas. As tecnologias, da mesma forma, não são inimigas. Elas podem ser pontes ou não muros. Podem facilitar a sua vida, ao dar acesso a conhecimentos que são úteis, ou pode te aprisionar em ciclos de prazeres imediatos. As redes sociais, por exemplo,
que tantos usam para distração e comparação, também podem se transformar em plataformas de expansão de consciência. Elas podem amplificar boas ideias, conectar pessoas que compartilham causas nobres, educar, inspirar, mobilizar. O mesmo celular que aliena pode despertar. A mesma internet que aprisiona pode libertar. Tudo depende do uso consciente. O grande erro é quando essas ferramentas deixam de ser meios e se tornam fins. Quando viver vira produzir, estudar vira obedecer, comunicar vira manipular. O despertar, nesse caso, está em recuperar o controle sobre o uso dessas ferramentas. Fazer com que elas sirvam a nós, e não o contrário. A verdadeira revolução não está em destruir as estruturas, mas em ressignificá-las. Em colocar o humano no centro de tudo. Em fazer com que o conhecimento, o trabalho e a tecnologia sejam instrumentos de emancipação. Só assim, pouco a pouco, a sociedade deixa de correr e começa, enfim, a caminhar. No fim das contas, a decisão de permanecer na corrida dos ratos ou assumir o protagonismo da própria vida é inteiramente sua. Ninguém vai te salvar, ninguém vai fazer por você. Agora que você compreendeu como esse ciclo funciona, como ele se forma, como te condiciona e como te prende, você tem uma escolha nas mãos. E talvez, pela primeira vez, uma escolha consciente. Você pode continuar vivendo no piloto automático, obedecendo sem questionar, acumulando boletos, correndo atrás de metas que nem são suas, ou pode decidir viver com intenção. A mudança não começa lá fora. Começa aí dentro de você. E o mais bonito disso tudo é que essa mudança pode começar hoje. Agora mesmo. Não importa sua idade, seu histórico, sua situação atual. O que importa é o passo que você decide dar a partir deste momento. Então me diga, que tal tirar aquele sonho antigo do papel? Aquele projeto que você engavetou por medo, por falta de tempo, por acreditar que não era capaz. Como escrever um livro, abrir um canal no YouTube, começar um curso de teatro, lançar uma marca, criar algo só seu. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande. Só precisa começar e, o mais importante, ser verdadeiro. Não com as pessoas, mas com a sua própria consciência. Não seja só mais um. O mundo já tem gente demais fingindo ser feliz dentro de um padrão. O que ele precisa é de pessoas autênticas, apaixonadas, corajosas o suficiente para viver com sentido, com autenticidade. Se você sente um chamado para a mudança, para fazer e ser o que quer, não ignore. Este chamado é o seu inconsciente batendo a porta. O despertar é silencioso, mas quando acontece, transforma tudo. Porque quando você escolhe viver de forma criativa, você não apenas muda sua vida, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E assim, pouco a pouco, o mundo muda com você. Não tenha pressa, apenas comece.